carregava água na peneira? Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Lóio, como vocês já devem me conhecer. Sou professora de língua portuguesa da Rede de Jaboatão dos Guararapes e hoje o nosso assunto é o gênero poema. Vocês já perceberam, né? Vamos lá? Hoje a gente vai começar a estudar as características e as funcionalidades desse gênero. Reparem aqui comigo na tela. Entre as características do gênero poema, nós podemos citar 8 grandes características. Primeiro, é a preocupação estética, com o cuidado de usar as palavras, com a melhor forma de expressão, a busca exaustiva por essa melhor forma de expressão. Algo que a gente já viu no gênero anterior. Vocês estão lembrados? Vamos voltar aqui para a tela novamente. Na segunda característica que eu preciso mencionar com vocês hoje, nós temos a estrutura, geralmente em estrofes e em versos. Também nós vamos ver que os poemas, de uma forma geral, vão trabalhar sempre com uma sonoridade. Essa sonoridade pode estar através da utilização de rimas ou não, mas os poemas carregam por si só uma sonoridade na sua construção. Vamos lá? Também a gente nota que um poema vai poder apresentar rimas e métricas, além de ter sempre a utilização do jogo da linguagem denotativa, que é essa linguagem com significado real, dicionarizado, como também vai utilizar muitas vezes a linguagem conotativa, o sentido figurado. Vamos lá? Novamente aqui na tela, vocês vão ver que o gênero poema ele vai ter um tamanho variável, a depender do estilo do poeta ou da poeta. Também vai ser muito flexível, ele vai poder se aproximar de outros gêneros e que há 3 formas bem didáticas da gente organizar os tipos de poemas. A gente tem poemas considerados líricos, épicos e narrativos. Mas atenção, essa forma de organização é só para a gente compreender melhor a predominância de uma determinada característica em um poema. Não quer dizer que eu não possa ter um poema, por exemplo, que tenha características líricas e épicas ao mesmo tempo, tá? Agora a gente vai ver um pouco algumas exemplificações desses tipos de poemas que eu mencionei. O primeiro, que foi o poema de abertura da nossa aula de hoje, de Manuel de Barros, vocês puderam perceber que ele vai trabalhar a subjetividade, ou seja, ele está apresentando o ponto de vista do eu lírico, o que ele gosta, o sentimento, a busca dele. Inclusive, a gente vai visualizar
como é que a mãe enxergava o próprio filho. Reparem aqui também comigo. Essas características de subjetividade, de sentimento do lírico, né, do eu lírico no poema, vai ser considerado como uma estrutura predominantemente do tipo lírico. Então, a gente vai dizer que esse poema, ele pertence predominantemente a um poema lírico, tá? Voltem aqui para a tela, por favor. Também a gente percebe uma organização em versos, que são cada linha do poema, e também a gente vai notar que nós temos aqui uma estrofe, que é um conjunto de versos. Também notem que nesse poema de abertura do Manuel de Barros, a gente tem a presença da linguagem notativa, no sentido real, dicionarizada, mas também temos a linguagem conotativa, essa linguagem figurada. Observem aqui novamente. Nós temos, por exemplo, roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. Carregar água na peneira. Tudo isso são formas que nós temos de utilizar a nossa linguagem, mas puxando para uma conotação, que nós vamos ver mais para frente em torno das figuras de linguagem. Já no poema épico, a gente vai ter uma configuração de uma temática sobre grandes fatos, guerras, questões mitológicas, um grande feito da humanidade. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um poema épico moderno de Jorge de Lima. Vamos conferir? Nós temos assim, Invenção de Orfeu. Um barão assinalado, sem brasão, sem gume e fama, cumpre apenas o seu fado, amar, louvar sua dama, dia e noite navegar, que é de aquém e de além-mar, a ilha que busca e amor que ama. Nobre apenas de memórias, vai lembrado de seus dias. Dias que são as histórias, histórias que são porfias, de passados e futuros, naufrágios e outros apuros, descobertas e alegrias. Aqui, Jorge de Lima, ele vai trabalhar com uma espécie de paródia de um importante autor, né, de um importante poema épico da língua portuguesa, Os Lusíadas, que é escrito por Luís de Camões. Ao contrário das vitórias cantadas por Camões, aqui a gente já vê que esse personagem tem grandes derrotas. Agora eu quero falar com vocês sobre o poema narrativo. Preste atenção aqui comigo. A gente viu nos outros gêneros, em especial o gênero conto, quando a gente trabalhou a narração, que a narração a gente vai ter uma sucessão de ações, de acontecimentos, uma pequena história que está sendo contada. No poema narrativo, a gente vai resgatar essa mesma concepção. Vamos lá? Agora, a gente tem um poema de Mário de Andrade, que vai dizer o seguinte, o nome do poema é Agora Eu Quero Cantar. Agora eu quero cantar uma história muito triste, que nunca ninguém cantou. A triste história de Pedro, que acabou qual principiou. Não houve acalanto, apenas um guincho fraco no quarto alugado. O pai falou enquanto a mãe se limpava. É Pedro. E Pedro ficou. Ela tinha o que fazer, ele ainda mais, e outro nome ali ninguém procurou. Não pensaram em Alcebíades, em Floriscópio, Ciro, Adrasto. Cadê tempo para inventar? É Pedro. E Pedro ficou. Aqui a gente tem a narração sobre a vida de Pedro. Nessas duas primeiras estrofes, lembrando que estrofes são esses conjuntos de versos, nós temos o início da vida de Pedro. Como foi que ele nasceu, o nome que colocaram nele e o porquê. Vamos lá agora saber um pouco da origem do gênero poema? O gênero poema, assim como outros gêneros literários, vai também ter como sua origem a oralidade. E quando a gente fala em poema, relembra vocês a questão da sonoridade que veremos também daqui a pouco. Então, conferem aqui comigo,
da sonoridade, a gente teve a criação de primeiros poemas orais para só depois eles serem escritos. Um exemplo é o poema épico da Ilíada, tá? Aqui vocês têm uma capa de uma adaptação feita em quadrinhos por Ruth Rocha desse grande poema de Homero. Também a gente vai ver que no Brasil nós temos uma longa tradição de poetas. Deixo com vocês aqui alguns nomes, como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Olavo Bilac, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, entre tantos outros nomes que vocês estão podendo conferir aqui no slide, aos mais contemporâneos, como Manuel de Barros, como Ariano Suassuna, Conceição Evaristo e tantos outros que vamos ver a partir de hoje. Vocês podem estar se perguntando agora, mas Loio, onde eu encontro esse gênero? Em vários lugares. Vocês encontram em livros didáticos, em redes sociais, inclusive quem tem rede social pode conferir o autor ou autora para seguir e acompanhar os projetos deles. Vamos ter também sites diversos, com muitos concursos, blogs, canais do YouTube e revistas da área. Agora, eu preciso rapidamente trabalhar com vocês a diferenciação entre poema e poesia. Eu sei que muitas vezes esses termos acabam ficando confusos, mas preste atenção comigo. Quando a gente começou a aula de hoje falando sobre o gênero poema, a gente viu que esse poema, ele é um texto escrito, estruturado em versos, cada linha do poema, e em estrofe, um conjunto de versos. Então, a gente está falando de um gênero textual. Já a poesia vai ter uma ligação multidisciplinar. Eu posso ter uma poesia, eu ver uma poesia numa série de TV, como essa série Sweet Tooth. Eu posso ver poesia numa fotografia, eu posso ver poesia numa escultura, ou eu também posso ver a poesia num poema, porque vai ser a beleza, vai ser a comoção que ele vai trazer para o leitor, ou uma visão diferenciada do seu criador, ok? Agora vamos para o nosso desafio? Tenho certeza que vocês vão gostar desse desafio. Vamos lá. Acompanhe aqui os slides. Analise o trecho do poema de Manuel de Barros. O nome do poema é Glossário de Transnominações, em que não se explicam algumas delas, nenhumas ou menos. Poeta, substantivo masculino e feminino. Indivíduo que enxerga semente germinar e engole céu. Espécie de um vazadouro para contradições. Sábia com trevas. Sujeito inviável, aberto aos desentendimentos como um rosto. Inspirado no excerto do poema de Manuel de Barros sobre o que é poeta, eu peço que vocês criem 2 pequenos poemas verbetes para os termos poema e poesia. Fico então esperando o nosso próximo encontro. Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço.